Então, se nós estivéssemos vivendo aquela época, ou trazendo para a nossa época agora, o que nós vamos pensar? Vamos julgar esse homem. Eu tenho certeza que entre vocês aqui, ninguém iria querer fazer o papel de advogado de acusação. Pelo contrário, eu acho que que nós vamos pensar é, se eu pudesse defender esse homem. E aí ele foi para o júri popular. Porque o próprio Pôncio Pilatos não via mal algum nesse homem. Mas o júri popular, quando a gente vê assim um julgamento, tem o júri popular, que nem o advogado de defesa, nem o advogado de acusação sabe. Não tem contato nenhum com o júri popular, não é? Não pode ter contato nenhum. Nem pode saber que é um júri popular. Mas tem o advogado de defesa e tem o advogado de acusação. E o júri popular, vamos supor aqui que são vocês, vai escutar os dois lados. Mas no caso do julgamento desse homem, não tinha dois lados para escutar, não é? Só tinha acusação. E mais ainda, o júri popular estava sendo influenciado por quem? Pelos líderes judeus. E a condenação veio existir. Não tinha como não existir a condenação desse homem. Porque foi tudo programado para que ele pudesse vir a ser acusado e condenado. Isso é um fato. Então vamos trazer esse julgamento para a nossa realidade e vamos ver se nós venhamos a condenar esse homem. Nós não vamos condenar esse homem. Alguém aqui quer condenar esse homem pela história que sabe desse homem chamado Jesus? Quem quer condenar, levanta a mão aqui. E me traga fatos que façam com que este homem seja condenado. Você condenaria? Eu não condenaria. E se eu tivesse alguma voz forte no meio daquele tribunal, com certeza eu iria querer defendê-lo. Então vamos fazer o julgamento desse homem, mas eu quero fazer o papel de advogado de defesa desse homem. E vocês são um júri. Lá no passado não teve só advogado de acusação? E o júri influenciado? Eu não quero influenciar vocês, mas eu quero mostrar um fato que não teve nenhum advogado de defesa ali e através desses fatos procurou defender esse homem que não tinha culpa alguma para ser acusado do que estava sendo acusado e principalmente ter recebido a pena que recebeu só por ter ensinado a vontade de Deus. Então, o meu papel hoje aqui é mostrar fatos que esse homem não poderia ser condenado, e muito menos morto como foi. Esse é o meu papel hoje. Então, depois dessa morte desse homem, nós sabemos que o mundo continuou o quê? De uma forma não ideal. Lembra lá, quem assistiu a conferência sobre a quebra? Eu falo sobre quando a gente tem uma desilusão na nossa vida, uma decepção, nós vivemos um estado de inferno. O inferno, na minha visão, não é aquele que você fica igual um churrasquinho, girando, girando na brasa, até ficar tostadinho, e depois o capeta vem e te come. Para mim isso não é inferno. O inferno é o estado que nós passamos de desilusão, de tristeza, de solidão. Então, mesmo depois da morte desse homem, que veio trazer uma salvação especial para aqueles que viessem acreditar nele, nós sabemos que a realidade do mundo que nós estamos vivendo é um estado de inferno. Quando você está lá na sua empresa trabalhando, ou quando você está conversando com alguém, você sempre escuta alguma história triste. Ou quando você liga a televisão, você vê lá os noticiários da internet, a maioria é triste. Isso é o mundo ideal? Não é o mundo ideal. Então nós podemos falar que é um estado de inferno. Você vê através de imagens as pessoas passando por um inferno. E esse homem que tentou trazer algo especial
para as pessoas de sua época e para nós que viemos anos depois, não quiseram escutar esse homem. Pouco escutar esse homem. Ele só teve 3 anos de vida pública. Isso é um fato. Então nós temos que defender a causa desse homem e entender o que aconteceu exatamente na sua época, para entendermos a nossa realidade de hoje. Então o ideal de Deus, é claro que o ideal de Deus, a vontade de Deus é que nós venhamos a viver no mundo ideal, que nós podemos chamar de céu. Se eu estou bem com você, você vai sentir no céu ou no inferno? Céu. Então nós podemos criar esse estado de céu e expandir esse céu, porque se nós não quisermos expandir esse céu, nós vamos ser egoístas e aí nós vamos mudar a direção e vamos cair no inferno. Então vamos construir esse estado de céu e vamos expandir esse estado de céu. Então é isso que Deus quer para nós, que nós venhamos a sair dessa situação, Se você esteve nessa situação, se você está nessa situação, acredite que você pode sair dessa situação e ir para uma situação ideal. Depende do quê? Da responsabilidade nossa. Nós sabemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós sabemos que Deus nos criou com livre arbítrio. Mas nós também sabemos que não existe sentido para uma liberdade se o homem não tiver responsabilidade. Tudo isso nós sabemos. Resumindo, nós chegamos à conclusão que depende de nós. Porque nós sabemos que Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós venhamos a viver bem. Viver o céu entre nós. Precisamos do quê? Assumir responsabilidade para construir esse céu. Porque nós somos livres. O que aconteceu no início da história dos nossos antepassados, se nós estamos vivendo algumas consequências disso, vivemos as nossas consequências na nossa família, que nós viemos, e nós vivemos essa consequência também da sociedade que nós estamos vivendo. A sociedade é ideal? As pessoas que você convive lá na empresa que você trabalha são ideais? Tem alguma nação ideal em todos os sentidos? Concluímos que o mundo não é ideal.